Olá, professor, tudo bem? Iremos iniciar mais uma apresentação da disciplina de Deontologia e Ética Profissional Veterinária. Os discentes do trabalho são a Luana Mantovani e eu, João Vitor da Silva Teodoro. Iremos falar sobre as atividades, remuneradas do médico veterinário, como remuneração, salário, que são sinônimos, e a lei que respalda e tudo mais. Então, a partir de agora, a Luana vai dar seguimento na apresentação e é isso. Boa noite, Boa noite. meu nome é Luana Mantovani e a gente vai apresentar sobre algumas áreas de atuação do médico veterinário dentro, depois da formação. Bem, eu vou começar falando sobre a medicina veterinária na carreira do Exército Brasileiro. Dando uma breve apresentação histórica, no Brasil, a história da medicina veterinária militar, ela inicia com a chegada dos médicos veterinários em missões militares francesas para combater a epidemia de mormo, que assolava o Rio de Janeiro, né, no início do século XX. Em 1910, foi criada a primeira escola veterinária do país, a Escola de Veterinária do Exército Brasileiro. Porém, em 1974, passaram a ser admitidos apenas os oficiais temporários, levando ao fim do serviço veterinário no Exército. Mas isso mudou em 1992, com o reingresso de oficiais médicos veterinários de carreira por meio do concurso público, e isso permanece até hoje. E no slide a gente pode ver o símbolo da medicina veterinária quando foi criada a Escola Veterinária do Exército. Bem, na atuação, no Exército, o oficial médico veterinário, ele pode atuar em várias áreas de competência da profissão, como, por exemplo, na sanidade de animais de emprego militar, como cães e cavalos, além de ruminantes e animais silvestres, inspeção e segurança dos alimentos e da água, vigilância sanitária e ambiental, controle de zoonoses e pragas, além de defesa biológica em conjunto com o conceito de saúde única. O emprego do médico veterinário no Exército, ele é cada vez mais valorizado por meio da sua intensificação de participação nas ações de saúde pública, como, por exemplo, no atual combate à Covid-19. Os oficiais, eles fazem parte dos comandos conjuntos que planejam e organizam ações do Exército em nível regional ou nacional, além de participar efetivamente no combate à pandemia, realizando medidas de desinfecção, de bases militares e de instalações e equipamentos também. Bem, para ingressar no Exército é possível entrar de duas formas. A primeira seria uma seleção regional em uma das 12 regiões militares do Brasil. E nesse ingresso você tem possibilidade de servir até 8 anos como temporário. A outra maneira, e a mais procurada, é por meio de concurso para admissão no curso de formações de oficial do quadro complementar, que ele é nacional. Esse concurso de admissão ele é dividido em duas etapas. A primeira seria o exame intelectual, que é uma prova, e a segunda, ela tem fases. Nas fases estão presentes a verificação documentar preliminar, a prova de títulos, inspeção de saúde, exame de aptidão física, o exame de aptidão física vai variar de acordo com homem e mulher, são provas diferentes, avaliação psicológica, comprovação dos requisitos para matrícula. O candidato que ele for aprovado, ele ingressa no Exército como primeiro tenente e pode até chegar ao cargo de coronel. Os requisitos para
para o concurso é que o candidato ele deve ter até 32 anos de idade no dia 31 de dezembro do ano da matrícula, no caso do edital do ano de 2021. E também tem que ter a altura mínima. Os homens têm que ter no mínimo 1,60 e as mulheres 1,55 m. Para o salário, a gente tem que ingressando por concurso, né, e entrando no cargo de primeiro tenente, o salário é de R$ 8.245. Mas, em geral, o salário de médico veterinário no Exército Brasileiro, ele varia de R$ 7.827 a R$ 10.572. Essa estimativa ela é com base nos relatórios de salário de médicos veterinários do Exército Brasileiro e considera bônus e remuneração extra. E pode chegar a receber um salário médio de R$ 10.156. Por isso, muitos profissionais procuram essa área, tanto pelo salário e quanto também pelos benefícios que recebe depois da aposentadoria. Agora eu vou dar continuação à apresentação com um exemplo prático também de concurso público, né? Nesse caso, é uma vaga para concurso público de prefeitura, né? Esse concurso ele vai acontecer, né, no estado do Rio Grande do Sul, lá no município de Venâncio Aires, e é um processo seletivo simplificado, e o edital 131 de 2021, 15. Então, nessa tabela vai ter a função, o nível de ensino, né, as vagas ofertadas, a carga horária, o vencimento, a taxa de inscrição e o tipo de prova para a seleção do médico veterinário, né? Então, o cargo ele vai ser de médico veterinário, né? O nível de ensino, né, superior, obviamente, número de vagas são duas, a carga horária semanal, ela é de 40 horas, né, então, de segunda a sexta, 8 horas por dia, e o regime previdenciário de INSS, o salário, né, no caso aí esse vencimento, mas é o salário, né, a remuneração do, do cargo de médico veterinário para essa prefeitura será de R$ 8.721, a taxa de inscrição de R$ 25, e os tipos de provas são títulos, né? Então a Luana pode passar, que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, os requisitos de escolaridade e qualificação. A idade tem que ter 18 anos completos, curso superior, habilitação, né? Ter habilitação legal para o exercício da profissão de médico veterinário, né? Então, ter o CRMV, né? Ter a sua habilitação. Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, porque em alguns momentos, eu vou falar mais para frente, o veterinário ele vai precisar dirigir, né, um veículo para realizar algumas funções, que eu vou também falar mais para frente. E essa é a tabela de pontuação dos títulos, né? Como o senhor também tinha dito, né, aí nas instituições federais, né, só pegando um gancho do que você falou na aula aquele dia, professor, que na graduação, nos institutos, né, nas universidades, se o profissional ele entrar como mestre, ele vai receber um salário X, e se ele for doutor, ele vai ter o salário dobrado, né? Nesse caso aqui, não. Por quê? O veterinário, né, ele vai, através dessas provas de títulos, obviamente, se ele tiver uma pós-graduação, mestrado e doutorado, vai contar bem mais, né, para ele passar, porém, isso não vai interferir na remuneração. Essas letrinhas lá embaixo exemplificam muito bem isso. Na avaliação de títulos, nenhum receberá dupla valoração e somente serão reconhecidos como documentos válidos os que atendem todos os critérios do item 7, né, do edital, e estejam completamente legíveis. Então, essa prova de título, basicamente, ela vai funcionar para o veterinário mesmo passar nesse concurso, porém, não vai ter influência na remuneração. Então, pode passar, Luana. As atribuições da função pública desse médico veterinário. Eu trouxe aqui algumas atribuições gerais e específicas. Ele vai precisar, né, no geral, planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção
desenvolvimento e aprimoramento relativo à área veterinária e zootécnica e também serviços de inspeção. As atribuições específicas. Ele vai trabalhar na prevenção e controle tóxico farmacológico. Ele vai também fazer assessoria e consultoria em situações de agravos tóxicos à saúde dos indivíduos e do meio ambiente. Divulgação de prevenção de intoxicações exógenas. Ele vai também precisar planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar programas de vigilância sanitárias daquela prefeitura e também na vigilância toxicológica. Ele também vai precisar determinar as normas a serem observadas nas diferentes etapas de fabricação dos alimentos, fiscalizar estabelecimentos no processamento de produtos de origem animal, bem como também a industrialização destes e transporte e comercialização. Então, açougues, supermercados, né, matadouros ali da cidade mesmo também, que processa produtos de origem animal, ele vai precisar participar dessa fiscalização para ver se está acontecendo tudo de acordo, né, conforme as normas do CMV e as leis. Então, ele vai precisar participar diretamente disso. Ele também vai planejar, organizar, supervisionar, avaliar e executar programas de controle de vetores e outros animais de interesse em saúde pública. Então, né, ele vai trabalhar diretamente no controle por exemplo, ratos, baratas, escorpiões, né, e outros animais. Elaborar também relatórios indicando dados sobre inspeções, fiscalizações, apreensões, multa, entre outros. Então, ele vai precisar elaborar, né, esses relatórios para colocar no site, né, por exemplo, o site da prefeitura, sobre o que está sendo feito, né, qual que é o papel desse veterinário ali, o que ele está fazendo na cidade, né, para um bem de saúde pública. Então, as inspeções, se foi feito alguma apreensão de produtos fraudados, as multas que ele aplicou. Então, isso também vai ser uma função desse médico veterinário. Ele vai também auxiliar o serviço de defesa do consumidor e dirigir veículos no atendimento de suas funções, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, ele vai precisar ter habilitação, né, da categoria B, porque ele vai precisar dirigir veículos, né, no atendimento, né, dessas funções dele. Então, obrigado pela atenção. A nossa apresentação é sobre a atividade, né, do Exército, né, do veterinário no Exército, e eu trouxe uma atividade de concurso público de prefeitura. Então, o nosso trabalho foi esse, e obrigado mais uma vez.